Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao episódio 152 do podcast Retrópolis, no qual taparemos um buraco. No bom sentido, é claro. Que diabo é isso? Sim, de uma empresa que talvez vocês tenham ouvido falar, chamada Commodore. É mesmo, é? Que falamos de várias linhas de computadores de 8 e 16 bits da era clássica, mas que faltava um certo pedacinho obscuro, um canto bizarro e pouco explorado de computadores da Commodore. E para explorar esse canto, estamos eu aqui, Juan Carlos Castro, e quem mais? Eu, Ricardo Pinheiro, com uma lente de aumento aqui tentando achar esse buraco. E eu aqui, Giovanni Nunes, com a lanterna para não cair no buraco. Aliás, Juan, ainda não vamos cobrir todo mundo. Ainda vamos deixar uns micro buraquinhos perdidos por aí. A gente já falou de Amiga, já falou de Commodore 68, do 64, falamos um pouquinho do VIC-20, falamos do PET. É o PET, 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 é o... Falamos da série Business deles, mas ainda tem máquinas que a gente não tocou ainda. Vamos deixar isso para um episódio, tipo, a xepa da Commodore, pro futuro. 3 horas depois. Isso. E eu achando que esse episódio já era a xepa, né? Então já pegar o quê? A xepa da xepa, né? Isso. É aquela coisa recusada da feira, né? Tipo, é a fruta podre mesmo. Esse aqui é o pastel da feira. Eu fiquei curioso, vai ser o quê? Calculadora? Só se for, né? Tem também, mas até assim, ainda sobrou, ó, ainda tem o Commodore Max, tem o 65, né? Temos 2 pontas da história. E se a gente tiver com disposição, podemos até falar lá do sistema, como é que é? Aquele sistema 8000 que usava os 8000. Nossa, bom, perto disso aí o que a gente vai falar agora é mainstream, né? Isso, esse aqui pelo menos venderam nas lojas. Por um momento eu achei que você ia falar sobre as máquinas de escrever da Commodore, lá de trás. Olha, máquina de escrever jugoslavas recondicionadas para vender nos Estados Unidos. A gente falou, mas o que a gente vai falar mesmo no episódio? Só pra saber, né? Afinal de contas, isso não é episódio de falar do Commodore Max, não é episódio para falar dessas arquiteturas obscuras. Para os nossos ouvintes que estão curiosos até agora querendo saber, nós vamos falar então sobre máquinas como o Commodore 16, vamos falar do Commodore Plus 4 e vamos falar do 116, né? Isso. Isso que o título do episódio é Commodore 264, né? 264. Eu achava que isso era uma invenção da mente distorcida do Giovanni fazendo uma numerologia, mas não, a Commodore chamou essa linha de 264. Então, a linha 264, ela surge naquele período interregno, para usar palavras bonitas. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Que se encerra mais ou menos próximo do final da guerra do computador doméstico, a saída do Jack Tramiel e a aquisição do Amiga. Nesse período de mais ou menos um ano, a Commodore conseguiu fazer muito atrapalhada. Ela conseguiu dar festival tiro no pé, né? Conseguiu atirar com metralhadora. Isso! Mas eles fizeram, pela primeira vez na vida deles, eles conseguiram fazer uma coisa que eles nunca antes, em toda a história da Commodore, haviam feito. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eles fizeram computadores compatíveis entre si. É chamada hoje de linha Commodore 264. Uma coisa eles fizeram certo, né? O problema é o resto que fizeram tudo errado. Ou quase. É a única linha de computadores de 8 bits, porque o resto não era linha, era um monte de ponto espalhado no plano, né? Sim, esse não. Eram computadores distintos, têm aparência e que rodavam o mesmo software. É a coisa mais próxima de um MSX que a Commodore conseguiu fazer. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Aí eu fico pensando, será que tinha alguma influência? Será que alguma influência lá dos japas fazendo máquinas compatíveis entre si? Será que pintou aí, já que a Commodore tinha coisa no Japão, o Commodore Max
vem de lá, tudo. Uma dessas máquinas veio do Japão. Vamos seguir o plano aí para chegar nesse ponto. Então vamos ler o plano. Era uma vez, no distante reino de Commodória, um benevolente tirânico rei chamado Tramiel, primeiro e único. E ele se sentiu ameaçado pelos exércitos dos reinos vizinhos que estavam rondando as suas fronteiras e também por uma eventual invasão bárbara vinda de além-mar, das terras do Sol Nascente. Então, o sujeito que vocês conhecem muito bem, patrono de Retrópolis, Jack Tramiel, tinha um plano lá, pensando no novo computador da empresa, o que ele achava que deveria ser, devia ser uma máquina barata, afinal de contas, lembre sempre do slogan. Era um computador para as massas, não era para as classes. Então, voltado para as atividades de escritório, não joguinhos como era o Commodore 64 e pouco anteriormente o VIC-20. Não era nesse foco. Então ele queria uma máquina que só tivesse, a princípio, modo texto, não precisava ter gráfico sofisticado, não havia necessidade. Sprite pra quê? Todo dia tem uma merda. Então sprite porrada, joga fora. Nem precisa ter muito som. Pra quê? Fazer blip blop tá resolvido. A ideia é que essa máquina substituiria o VIC-20, que já era uma máquina, por aquele tempo, considerada uma máquina velha. O foco dele era voltado para o mercado profissional. O Commodore 64 seria voltado para os gamers. Com LEDs. Com muitos LEDs, RGB e teclados mecânicos e achando que isso vai dar mais FPS. Sempre dá. Segundo eles. Isso estava vindo, mas aí virou 1984. O que aconteceu? Jack Tramiel saiu da Commodore, pegou o carro dele e foi viajar. Saiu não, foi saído, né? Ele foi saído da Commodore naquela história que pegou o carro dele, acho que era um conversível, né? É o conversível que tinha acabado de ganhar dos filhos de presente. Pegou a estrada e foi embora. E saiu cantando pneu, cuspindo marimbondo e jurando vingança, que é o mais importante. Minha vingança será maligna. Claro, desafia ele do velho polaco. Saiu e vambora. Fui. E eu vou embora. E aí o pessoal olhou e disse assim, pô, e agora? O que a gente faz? Esse cara foi embora, o Jack saiu, nessa saíram os filhos também, o Sam e o outro Tramiel, tá lá. Obviamente, alguns técnicos saíram junto com ele, não esperaram. São os técnicos assim, importantes, os caras que projetaram o Commodore 64, galera que fez design de gabinete, todo mundo, vão-se embora. É aqueles caras que juraram fidelidade a Tramiel primeiro e único. Eles foram contratados pela Atari, mas esse é o maior detalhe. Então, o que a gente faz agora? O que nós temos que fazer? Aí o pessoal que olhou, o pessoal que o Tramiel dava muita bola pra eles, o pessoal lá, os underdogs, né, na empresa, os lower decks, né. Essa galera devia apanhar muito na Commodore na época do Tramiel. Ele não acreditava em marketing, ele acreditava em ter produto pra vender. A galera do marketing, a galera que tava lá, os lower decks da Commodore ali, o pessoal do marketing, chegou bem. Pegar esse projeto, o Commodore 264, vamos fazer ele um novo Commodore 64, vamos fazer uma máquina assim, um novo máquina para vender horrores, para ganharmos muito dinheiro, vamos tentar aí. Sei. E aí começa a desgraça. E já temos o primeiro desvio, porque a visão inicial do Tramiel era ser uma máquina tipo seriona, tipo IBM PC, para rodar aplicativos, para ser máquina de produtividade. Ele queria uma coisinha barata. Ele queria literalmente um Spectrum. Fim da história. Ele queria um CKL, né? Não, ele queria um Spectrum. Tipo, o cara vai usar... Se tem um teclado de T5, vamos pensar, com cores. Só isso. O cara vai aprender a programar, o cara vai fazer uns programinha lá e tá bom. É isso que o cara quer. Mas a ideia dele era um micro com foco, um propósito mais profissional, né? Era a ideia anterior dele, era uma máquina estilo Sinclair QL, né? Que foi essa a proposta do QL quando saiu, né? Essa é uma máquina com foco mais profissional. Essa que tá a doideira, doidice do Tramiel. Ele queria uma máquina de $50, que o cara não fosse pra jogar, ele fosse usar pra alguma coisa, tipo o que o pessoal fazia com um Spectrum, com o Z31 principalmente, escrever programa, usar alguma aplicação e acabou. Ele queria vender mais computador de $50. Fim da história. Mas a questão é, será que naquela época já tinha espaço ainda? Bem, no meio de 83, talvez, creio que já ainda talvez existisse. Até porque tinha um fluxo muito grande de marca. Nessa época saiu o Mattel Aquarius, ainda tinha o TI-99, a Timex Sinclair tinha nacionalizado o Spectrum para vender nos Estados Unidos, essa coisa. Era essa máquina que ele queria botar a mãozinha dele nesse mercado. Ele queria consolidar o domínio dele.
dele, né? Por aí. Então aí, voltando um pouquinho, chegando a 1983, tem um jovem, um tal de Bill Hurt, que na época tinha cabelo, com agravante, era preto. Foi contratado pela Commodore para trabalhar num projeto chamado TED. Gente, não era o TED Talk, não era a gênero dos TED Talk, dessas palestrinhas de 20 minutos que um monte de gente delira vendo na internet, tá? Não sei. Ou num projeto, era o projeto TED, nem era Theodore. Pelo que explicaram ele, olha só, essa máquina custando $49 para competir com os Timex Sinclair, que já estavam a Timex ela trazendo para os Estados Unidos. E seria uma máquina que ia custar metade do preço dos Timex Sinclair. E era um projeto pessoal do próprio Jack Tramiel. Não era exatamente um pedido, que o Tramiel não fazia pedidos, né? O Tramiel mandava. Ele pedia, o problema era seu de não acatar o pedido. Ali sim foi covardia. Você tinha opção. O risco era seu, né? A ideia era que esse computador tinha que custar próximo de $100, porque aí ele competiria com os Timex Sinclair. Estava chegando o Mattel Aquarius, que a gente já citou, o TI 99-4A, que ainda estava sendo vendido ainda, tipo, a raspa do tacho que tinha do estoque da Texas, que eles já estavam baqueados. Não, 83 eles estavam na meio da briga. Estavam sangrando dinheiro, né? Já estavam assim, literalmente quase começando a pagar o cliente para levar a máquina para casa. A gente falou disso no episódio 80, se eu não me engano. Fight Night. A gente falou foi a Guerra do Computador Doméstico. A gente comenta muito sobre, tem muitos detalhes. Lembrar que naquela época o TI-99-4A estava custando entre o Commodore 64 e o VIC-20, o preço estava ali. Conforme o Giovanni já citou, a Texas estava sangrando na beira da estrada. Pelo amor de Deus, levem essa máquina, comprem. Estou te pagando para comprar a máquina. Eles estavam praticamente isso. É que nem hoje em dia muitos governos fazem com carro elétrico, sabe? Te pagam para você ter um carro elétrico, praticamente. A ideia é que com isso, a máquina que era projetada tinha que se encaixar ali no meio termo. O VIC-20 tinha uma certa dificuldade, tinha suas limitações, que era 2 KB de memória que o VIC-20 tinha, né? 5. 5? 5. Ele tinha 4 KB da RAM dele e 1 KB... Não, caramba, é complexo. Não consegue, né? 3 KB e meio da RAM dele, mais um meio 512 bytes, que é da Color RAM, e outro 1 KB, que acho que é da parte de vídeo. Então assim, ele não tinha tanta expansibilidade. O TI-99 não dava pra você dar uma expandida. Claro, se a mesa fosse grande, né? E forte. Vocês lembram, quando a gente falou do TI-99, lembrar que era tudo módulo que era encaixado do lado. Então, de repente, aquela máquina, computador, você mediu o computador em metros, né? Quanto ele ocupava. Apesar dos 256 bytes de memória RAM que ele tinha 16K de VRAM, o chip de vídeo era o TMS 9918, amplamente conhecido pelo mercado. E você podia expandir para 32K e ser feliz. E a TI tentando ali, lutando bravamente com paus e pedras contra os rolo-compressores da Commodore. Em 83 já estavam chegando os rumores, a Commodore tá preparando um computador novo, que ia ser o Commodore 444. Nossa, criativo, hein? 444. Pelo ano é 666, né? Esse seria esse depois. Esse aí seria o próximo. Ou alguns chamam de Commodore TED, que aí a ideia é que esse computador substituiria alguns computadores que a empresa estava produzindo. Isso é uma sucessão. Como todo bom boato, né, rumor, ele substituiria um ou mais computadores. Dependia muito do jornalista, boateiro, dando a notícia para revista. Ou o departamento de marketing contando a história, né? Plantando a notícia. Então já tinha, a arquitetura estava definida, o projeto já estava andando, mas não tinha ainda chip disponível, não tinha como seria a placa-mãe. E a ideia é que o Bill Hurt, aquele jovem ainda não careca, cheio de cabelo preto, ia trabalhar no software do drive de disquete junto com outros sujeitos, do Benny Pruden. Eles iam trabalhar no software do drive de disquete provavelmente para tentar fazer com que o drive de disquete fosse um pouquinho menos desesperador em termos de desempenho do que o outro, né? Mas o Benny tava meio que de folga naquela semana. E aí o que o Bill Hurt pegou, olhou bem, passou a semana trocando ideia, batendo papo, olhando os esboços, conversando, sabendo como é que tava lá, vendo. Aquele bate-papo de café, saber o que cada um tá fazendo, o que é isso, o que é lá. Aí o responsável do projeto, o team leader, falou assim. Então, o mais divertido é que o Benny Pruden saiu, né? Passou uma semana fora. O Bill Hurt não tinha o que fazer, né? Tinha trabalho, literalmente. Conversa com um, conversa com outro, vai. Quando o Benny Pruden volta, o Bill Hurt agora é o líder do projeto, é o team leader.
só tem merda. É porque o Team Leader tava sendo da Commodore. Então bota esse cara aí, bota esse garoto aí. Acho que é igual aquela história do Piazza, né? Quem é o cara que mais sabe de MSX aqui? No momento, o senhor. Então, é a mesma coisa. Quem é que mais sabe do projeto agora? Aquele rapaz que acabou de entrar ali, ó. Aí, né, a ideia é que os protótipos do Commodore 264, que seria essa máquina, e do Commodore V364, foram anunciados na Consumer Electronics Show de inverno de 1984. Las Vegas. A de inverno ocorreu, acho que em Chicago. Não, Chicago correu até que aconteceu aquele evento que todo mundo ficou preso no hotel, né? Foi um ataque terrorista, não foi? Não, foi o inverno, né? Que foi muito forte. Chicago tá no meio do caminho da... Tá. Resolveu fazer o evento nos dias mais frios do ano, da Digene. Chicago tá na beira dos Grandes Lagos, né? Só por aí já esfria. Não, tá no caminho toda a frente fria que desce do Polo Norte pros Estados Unidos. O problema é esse. Pois é. Então, começaram a anunciar o protótipo, colocaram lá e disseram, ó, a produção começa em junho. Ou seja, não, peraí, gente, foi uma besteira. A CS de inverno é em Las Vegas. Em Las Vegas. A CS de verão... Não, ela foi um tempo em Chicago, até que aconteceu esse problema. Teve um ano que teve ano muito rigoroso, teve uma nevasca. Tipo, a feira deixou de acontecer porque todo mundo ficou preso nos hotéis. Desse momento em diante, acho que foi em 81, acho. As CS de inverno passaram a ser feitas no meio do deserto, para evitar que tivesse nevasca. Uma lição de vida. Ia ser mais complicado. Então assim, anunciaram, ó, meio do ano tá saindo, tá? Estão começando a vender. Começaram a produzir pra vender. O pessoal tirou fotos, aqui lá, né? Tinha até uma história lá que tinha até uma máquina de 16K, mas o pessoal fala que a Commodore não tava demonstrando essa coisa. Inclusive tem a clássica foto do Jack Tramiel mostrando o 264 e o 364 na feira. Só que o que acontece? Passou isso aí, veio a feira, tudo bom, tudo legal, tudo bem, e logo depois o que acontece? Jack Tramiel cai fora. Já avisei que vai dar merda isso. Dia 13 de janeiro de 84, uma sexta-feira. Apropriado. Sexta-feira 13, né? Ele pega e dá, fui, vira pro pessoal e ó, vou ali comprar cigarro, já volto. Só que ele não fuma, vai embora. E aí começa o barata voa, né? O que a gente faz agora? Chegou agora em abril, o novo CEO da Commodore, o Irving Gold, anunciou, olha, a parada é o seguinte, o Commodore 64 tá vendendo pra caramba, então a gente tá só focando na produção de Commodore 64 e esse computador novo, o Commodore 264, somente quando a gente conseguir produzir ele numa quantidade mínima. Não vai rolar. Não, os caras não aumentaram a capacidade de produção da fábrica, não sublocaram. Eles simplesmente, eles mal estavam conseguindo entregar a Commodore 64. Eles enfiaram na cabeça que iam fazer uma segunda linha de computadores, o 264. Mas só ia conseguir fazer isso quando desse. Eu sou contra a inteligência. Eles deram um migué. Na verdade, acho que no fundo também eles deram um migué pra dizer, ó, pra tentar disfarçar e dizer, pô, não rola, o projeto não vai dar tempo de fechar até lá. Mas os caras fecharam, esse que é pior. Então eu queria pedir a atenção de todos. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gastar nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro do MSX-DOS Revelado. Temos
também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de links de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade. E você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Ok, mas também não era nem pra vocês começarem a falar, que eu não apresentei vocês ainda. Aí chega junho, CS de verão, sai a primeira máquina, Commodore 16, que era conhecido como The Learning Machine, a máquina de aprender. Sempre o Commodore 16 é aquele que é o Commodore 64, só que preto, né? Isso, ele é cinza escuro. Grafite, pronto. Isso. Ele era compatível com o Commodore 264. Foi um projeto feito pela Commodore Japão. A ideia é que ele cabesse dentro do gabinete do VIC-20. E eles economizavam porque já tinha um monte de gabinete mesmo. O VIC-20 era branco, o 64 era creme e aí esse aí era grafite. Só mandava trocar a cor na hora de injetar o plástico. A ideia é que ele substituísse o VIC-20, tomasse o lugar dele, porque aí com isso a ideia é que fosse interrompida a produção do VIC-20 para ser descontinuado em janeiro do ano seguinte. Esse era o plano original. No mesmo evento, eles apresentaram o tal Commodore 264, que seria Commodore Plus 4, que alguns no Brasil conhecerem como TK-95. Tá bom, é verdade, sim, eu acho só. Ou a cara dele, né? Eu não ofendo o TK-95. É verdade, ofensivo. E eles colocaram, viria o Commodore Plus 4 com o programa 3 Plus 1, desenvolvido pela Trimicro, embutido na ROM. Ai meu Deus, eles também tinham mania de enfiar software na ROM, aqueles softwares inúteis. Sim, eles resolveram fazer um cockpit. Ai meu Deus do céu. Não, mas a ideia do cockpit era pior. Perto da ideia de gerir que eles tinham original, o cockpit é até simples. A ideia original da Commodore é assim: cada modelo do 264 tivesse uma configuração de ROM, tipo uma versão com logo, uma versão com forte, uma versão, sei lá, com algum programa específico, programa de desenho, né? Isso sim, a ideia era que o usuário comprasse de acordo com a necessidade dele e, claro, obrigasse o lojista a ter um monte de máquina diferente em estoque. As más línguas dizem que a Commodore nunca conseguiu imaginar como é que ela ia prover esse tipo de coisa. Esquecendo de combinar com os russos, né? Ela esqueceu de combinar com ela mesma. Como ela faria essa maluquice? Aí no final eles compraram o Triple Plus One, que era foi criado pelo David Johnson, da Trimicro, devia ser gaúcha essa empresa. Que era um programa que foi originalmente desenvolvido por Commodore 64 e fizeram o bichinho caber em 32K de ROM. Segundo o David Johnson, uma série de recursos foi removida para conta disso. Era planilha, editor de texto e mais o quê? Banco de dados e gestão de arquivo. Tudo em 32K de ROM. Tiveram que dar uma apertada pra poder caber, né? Exatamente. Tirar a de erro, mais fácil. Salvando obrigatoriamente em disquete, né? Certo, tirar a rotina de cartucho, de fita cassete. Logo você era obrigado a comprar um drive junto com o seu Plus 4. O Plus 4 não tem porta de cassete? Tem. O programa, o Triplus Plus One, é que não tinha suporte a cassete. Razoável, né? Para aplicativo de produtividade faz mais sentido ele dar suporte a disquete. Agora, dão umas certas vibes de MSX japonês isso, né? Ô, fala isso pro cara que comprou o programa, chegou em casa e acabou de descobrir que tem que comprar um drive também. Eu ia dizer, fala isso pro pessoal que usava o Hot Logo, usava Hot Word, MSX Write, tudo salvava de cassete. Essa lógica é interessante porque ele ficou muito parecido com o MSX, né? De ter software em ROM, não somente jogo em ROM. O problema é que, afinal, não deu certo a ideia de botar um cockpit que fosse minimamente funcional. Falando em tiro no pé, né? Nessa época que estavam saindo, os possíveis concorrentes dessa linha já estavam saindo do mercado. Quando saiu, o TI-99 já tinha sido largado para morrer na beira da estrada, VIC-20 já tinha sido jogado pro alto, a Timex tinha abandonado, já não estava rolando Timex Sinclair nos Estados Unidos. A Mattel já tinha terminado de piscar com aquários. Tinham matado todos os peixinhos do aquário. Sim. Então assim, o que a gente faz? Aí veio a empresa telefônica estatal dinamarquesa, bateu lá, chegou assim, vem cá, isso aí
dá pra gente ficar, a gente tá querendo comprar uns aí pra usar como terminal telefônico pra pessoas com problema auditivo. E aí rola pra gente, eu não tinha muito o que fazer com as máquinas lá, né? Então a empresa que hoje é a TDC-AS, né, comprou máquinas para fazer esse terminal telefônico. Também foram vendidos na Hungria. Interessante por a Hungria ser ainda nesse período da cortina de ferro. A Hungria era talvez dos países da cortina de ferro mais aberto. A Hungria e a Iugoslávia, né, no período, porque a Iugoslávia não se alinhava abertamente ao Pacto de Varsóvia, né? Na verdade é que a Hungria que tinha mais países na fronteira dela que eram países do bloco ocidental, né? Tinha até corrida de Fórmula 1. Verdade. A primeira GP da Hungria foi em 85, se eu não me engano. 86. 86. Aquela pista horrorosa? Aquela pista horrorosa que teve aquela ultrapassagem épica do Piquet sobre o Senna. Sim, mas isso não é um podcast pra gente falar de ultrapassagens épicas. A gente tá falando de cagadas épicas, né? E não me deixe assunto falando de Fórmula 1, senão eu não acabo. Porra, então não fala. Verdade. Eu me contei aqui. O que nós estávamos querendo dizer é que, assim, além de ter sido usado como terminal telefônico para surdos e outras pessoas com problema auditivo, ele foi usado na Hungria e em outros países da Europa Central, porque a Commodore simplesmente, quando não tinha que fazer aquele monte de máquina que ela mandou fabricar, ela literalmente jogou para vender na baciada por lá. Ela tinha que desovar os equipamentos. Tentar recuperar parte do prejuízo. Era uma máquina, convenhamos, comparação ao VIC-20, uma máquina mais poderosa. Isso a gente não discute. Mas assim, os desenvolvedores de software olharam para ele e disseram: tô fora. As empresas que faziam software para os Estados Unidos eram empresas pequenas. Não eram uma Sierra Online ou uma Interplay, outras que a gente já viu, empresas maiores. Eram empresas pequenas. E que faziam pro 64, né? E basicamente a empresa que lançava software fazia título por correspondência. Vendia pelo correio. Assim como muitas empresas que trabalhavam com TRS Color. Trabalhavam muitas vezes vendendo empresas pequenas produzindo por correspondência. E para piorar, os primeiras máquinas que saíram, vinham com problemas no processador ou no chip de vídeo. O TED é o chip de vídeo, né? E só um vídeo, sim, a gente vai explicar daqui a pouco. Só um vídeo, refresh de RAM, controle do teclado e mais umas coisas aí. É quase um Commodore Engine, né? O VIC-2 do 64 é mais ou menos a mesma coisa também, né? Não, o VIC-2 é só vídeo. Esse é pior. Esse é mais integrado ainda. É só vídeo mesmo? Ele não tem mais alguma coisa além de vídeo, não? Não, somente vídeo. Esse é pior. É um pouco de tudo. É um chipset. Falar em termos agora que os jovens, nossos ouvintes que estejam ouvindo, caso algum aluno meu esteja ouvindo, oi, já me ouvem em sala, estão me ouvindo aqui. É um chipset. Pronto. No Coco seria você juntar o 6847, a SAM e as PIAs, tudo no mesmo chip. Por aí. No CMSX você ia juntar VDP, PPI, PSG, só deixar os 80 de fora. Segundo alguns disseram, o melhor comentário é esse. A coisa mais certa que o Commodore fez com o Commodore 16 foi pintar ele de preto, que ele já estava vestido de acordo com o seu próprio funeral. Gente, quando a gente fala isso, assim, a máquina durou um pouco mais de um ano no mercado. Foi descontado um pouco mais, de 85, foi jogado pro alto. Que eles mandaram a desculpa esfarrapada da Commodore foi que não, a gente vai parar de fabricar ele só porque a gente vai focar agora pra produção pro Natal, porque a gente tá vendendo mais Commodore 64, pra fazer, depois a gente volta. É só pro Natal, depois a gente volta. Né, Panasonic? Né, Panasonic? Eu pensei a mesma coisa que você. Tá vendo? A gente já sabe onde é que a Panasonic aprendeu o golpe. Mamãe, podemos fabricar mais 264? Na volta a gente fabrica. Isso aí mesmo. E lembrar, inclusive, assim, no meio de 35, o Commodore já tinha comprado a Amiga, tinha arrumado outro problema na cabeça, né? E era um problema complicado. Nós falamos de Amiga no episódio lá atrás, episódio 37, se não me engano. Vale a pena, pessoal, saber a gênese do Amiga, toda a confusão da Hightower, nós falamos lá atrás. E aí, né, falar um pouquinho da característica que tinha esse Commodore 16. Primeira coisa que ele tinha, especificação técnica, ele tinha um processador, tecnicamente, segundo eles, era novo. Como é que é essa história aqui, Giovanni? Que na verdade ele era um 2, mas ao mesmo tempo era um só? Ele é novo, por certas condições. Na verdade, também ele eram 2 processadores, mas na verdade, todo mundo, isso aqui é uma versão customizada do 6502, que era feita pela MOS, que na época já era uma subsidiária da Commodore. São os processadores MOS 7501 e 8501, rodavam 1.76 MHz e tinham 8 portas de entrada e saída contra as 6 portas de entrada e saída que o 6510 do Commodore 64 tinha. Giovanni, esse
8501 e 8501 eles eram intercambiáveis? Era só o processo de fabricação que mudava? Sim. Agora, por que diabo fazer dois processadores com números tão diferentes só porque muda o processo de fabricação? Não entendi. Mas só uma coisa, a máquina não vinha com os dois. Não, vinha com uma ou com o outro. Dependendo assim, era o sabor, né? Você tinha o 7501, que era HMOS 1, e o 8501, que é HMOS 2. É o processo de fabricação. Sim. Se tirar um, botar o outro sem problema nenhum, né? Aham. Realmente não justifica ter nome diferente. É Commodore Commodorando. Ou deve ser fábricas diferentes também, né? Mas pra piorar, não existiu um 8501 marcado, em vez de ser marcado como MOS, marcado como CSG. Commodore Semiconductor Groups, que foi com o nome que ela muda a partir de final da década de 80. Ela deixa de usar MOS. E vira CSG. E esse 8501 é de 1990. Ou seja, 4 anos depois da linha 264 ter sido descontinuada. Usaram no quê? Boa pergunta. Será que tiveram que fazer um lote para consertar a máquina? Olha, não duvido nada. Mas como é que o pessoal falando nisso? Já que é um processador customizado, como é que o pessoal resolve essa questão hoje em dia? Caso você não encontre ele na praça. Tipo, tem um feliz, entre muitas aspas, possuidor de um Commodore 16 e o 8501 subiu no telhado. Não é que nem o Z80. Assim, não é que nem o Z80 que você vai numa Mauser e compra um Z80 de 3,58 MHz fabricado recentemente. Era uma coisa muito mais complicada. Como é que eles resolveriam isso hoje em dia? O maluco já fez plaquinha para adaptar o 6502 normal. No caso do 65C02, que esse que eu ainda tenho por aí, novo. E ele implementa as portas de I/O que estão fora do DAI do 65C02. Então eles colocam uma plaquinha adaptadora. Tô vendo aqui, coloca o 65C02 na plaquinha. Eu tô vendo, ela tem alguns chips aqui. Tem uma Xilinx. A plaquinha tem um circuito que faz o controle das portas de I/O. É assim, a grande verdade é que no Commodore 64 eles poderiam ter colocado um chip para cuidar das portas de I/O. Ele cuida das portas de I/O, do cassete, do drive. São essas portas de I/O que ele cuida. Ela poderia ter colocado um circuito para cuidar disso. Mas não, eles fizeram, literalmente enfiaram dentro do chip. Só uma coisinha, a plaquinha que a gente já comentou é a 6502 Plus 4, foi lançada em 2019, ela é composta de um 6502 que é 100% compatível, 512K de SRAM, não sei para que a máquina vai se perder com toda a memória, um chip FPGA da Xilinx, que implementa as portas que estão faltando, e mais umas coisinhas, registros são necessários para uma expansão de memória, uma coisa ali. Então tem aqui, você procurar no site no Plus 4 World, tem lá a fotinha da dita cuja, não consegui ver preço ou disponibilidade de venda. Eu acredito que eles precisavam de um pouquinho de RAM para implementar as funcionalidades aí. Bom, qualquer chip de SRAM que eles fossem colocar teria moderno, ia ter muito mais capacidade. Então vamos usar a RAM como RAM também. O outro projeto é o New 8502. 501. Isso, 01, que parece ter um design mais compacto. Ou pelo menos na foto aqui, acho que o FPGA deve estar embaixo da placa. Não, mas o outro também. Tá. O 6502 Plus 4 tá debaixo da placa, mas ele parece ser menorzinho, verdade. Tem também um outro projeto para você usar o chip do Commodore 64, do 6510, para substituir. Existe outro projeto de 2018, que é o 6510-7501/8501. Deve ficar meio lento, né? Né? Vai ter que overclockar o bicho, talvez. Isso, nada que botar um cooler de hidrogênio líquido ali na máquina não resolve. Isso aí pra mim é magia. Bota um dissipador de calor e faz um overclock. Mas, agora a gente falou do TED, vou explicar. O TED quer dizer Text Display. O TED é um chipão integrado onde tinha vídeo e som dentro. O nome do código dele na MOS seria MOS 7360 ou MOS 8360. Sim, a mesma ideia da técnica de fabricação. HMOS 1, HMOS 2. Mesma coisa. A mesma maluquice. Cara, era um chip que cuidava do vídeo, do som, cuidava do cursor e do refresh da DRAM. E cuidava da porta do teclado também. Olha, eu dei uma belíssima sorte com aquele Plus 4 que tá funcionando tudo direitinho, realmente era só a fonte. Nossa, como que fiquei feliz. Só de ver essa situação, né? Inclusive foi numa MSX Rio, né? Foi numa Retro Rio. Foi na Retro Rio. Foi na Retro Rio. Tem certeza? Não foi uma heresia permitida por você ou você não permitiria heresia? Não, foi a última Retro Rio do lado 6, né?
Foi uma das últimas lá do meio, a penúltima ou a última. Acho que foi a penúltima, na verdade. Mas eu acho que foi a penúltima. Mas assim, o TED ele foi desenhado por 3 cidadãos, o David Honorio, Bruce Abrams e o Eric Wang, e ele tinha 5 modos de vídeo com resolução máxima de 320 por 200, um modo texto de 40 por 25. Familiar, né? Pois é, né? Muito parecido com os modos do VIC-2, que é o chip de vídeo do Commodore 64. Em estrutura, dizem que eles eram iguaizinhos. Mas ele tinha um modo de vídeo quadrado, 160 por 160, na tiba ali embaixo, de 40 caracteres por 5 linhas. Parece o modo HGR do Apple II, hein? Sim, pra fazer aplicação. Vou fazer Adventure. Só pra isso. Diferente do VIC-1 e do VIC-2, que tinham versões para PAL e NTSC, tinham versões específicas, esse aqui ele já jogava nas 11. Ele podia gerar tanto para 50 Hz quanto para 60 Hz. Que nem aquele VDP da Toshiba para MSX1 e o 3858. Isso por acaso poderia significar que você pode pegar um Plus 4, um Commodore 16 e mudar ele de PAL para NTSC ou vice-versa? Sim. Legal. Tem só que regravar a ROM, basicamente. Olha, outra coisa comum que ele tem com o Terrescolor, ele consegue enxergar todo o endereçamento de memória. Terrescolor, o chip SAN faz com que o VDG possa ser mapeado para qualquer endereço da RAM do sistema. E não é só isso, ele tinha vídeo entrelaçado, ele podia fazer 320 por 400, ele tinha overscan, ele tinha geração de interrupção de vídeo e, claro, fazia o blinking sozinho do cursor. Pode parecer bobeira, mas é um troço muito chato de implementar. Fazer o cursor piscar, né? É. Ele trabalhava com até 16 cores, uma paleta de, a princípio, 128 cores, mas na prática eram 121. Por quê? Ele trabalhava com 8 valores de intensidade para cada uma das 16 cores, com isso, só que como uma delas era preto não tem intensidade, né? Você está multiplicando tudo por 0. É. Ele trabalhava então no total com 121 cores. 15 vezes 8 mais 1. Pois é. Isso parece muito o Atari 8-bit. Acho que o Atari 8-bit tem 16 tons de intensidade para cada uma das 16 cores. Então, por isso que diziam que o Atari 8-bit tinha 256 cores. Mas nesse caso, eu acho que ele mexia na intensidade do preto também. Aí ele fazia o quê? O cinza escuro. 50 tons de cinza. O TED também tinha 2 canais de som, um 4/8, assim como o VIC-1, que era o chipão lá do VIC-20, também gerava o som, não tinha a SID ainda, e ele ainda controlava o refresh da memória RAM e as portas de entrada e saída do teclado. Por isso, caros ouvintes, nós falamos há pouco que ele era na prática um Commodore Engine, um monte de coisa dentro dele, fazia um monte de coisa. Segundo o Bill Hurd, o 116 é o Raspberry Pi da sua geração. A diferença é que não vendeu tão bem, né? Mas ele não tinha SPICE por hardware, mas o pessoal teve a ideia, bem, isso pode ser corrigido. Não, ele não tem espaço por rádio, fim da história, né? Mas então por isso o pessoal dizia que ele não prestava somente por isso, né? Ele tinha uma porrada de outras opções, mas como tem sprite, não presta. Vai ser MSZero falar. É por isso que o sindicato tá essa matança aí, classe desunida. E mesmo assim como acontece lá com a CPU, tem gente, no caso é o Draigo, o que seria? Ele tá trabalhando na implementação do FED, que é um substituto pro TED. Aqui nos comentários está dizendo que o negócio meio que está em suspenso. Foi apresentado em 2019 e o Draigo ele parou o projeto para cuidar daquela interfacezinha de ligar mouse no Amiga e no Atari ST, eu acho. Deve encher o saco dele com isso do que com FED. Ele podia ver também fazer aquela restauração daquele Enterprise 128, né, Juan? É verdade. Podia dar um trato naquele Enterprise 128. A gente tá aguardando. Dá o teu recado aí. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato@retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição.
E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Então, assim, isso em termos de errado, vamos passar a falar um pouquinho dos modelos da linha. Já que ele era o computador, ele era uma linha? Todos os computadores eram escuros e as teclas eram claras. Todos eles. Essa era a diferença básica. Se você for olhar o VIC-20 e o Commodore 64, todos os dois, um era branco, o outro era creme e as teclas eram escuras. Aqui foi o contrário. Nessa linha, os gabinetes eram escuros e as teclas eram claras. Primeiro a gente ia falar que era do Plus 4. O Plus 4, que era um antigo projeto, originalmente o Commodore 264. Esse cara foi lançado no dia 4 de junho de 1984, custando $299 ou $880 em preços de 2023. Vale lembrar que quando ele saiu, ele custava $100 a mais do que o Commodore 64. Mais um tiro no pé. Mas um tiro bem dado esse. Não, vamos fazer um novo computador, tudo novo, e vamos inclusive vender ele mais caro. Pelo amor de Deus, ele é muito burro! Preço novo, né? Sim, tudo novo, tá o preço. Ele vinha com 64K de memória RAM e pro Basic estava disponível 60.671 bytes. Chora MSX. Desculpa. Não era 28.815 bytes, era 60.671 bytes. Esse valor é meio mutretado, na verdade. Se você trabalhar só em modo texto, você tem acesso a quase 61K, 60K. Mas o lance é que, ele, diferente do Basic do MSX, que você tem sempre tá a BIOS e o interpretador alocado na página 0 e 1, aqui não, ele deixava toda a RAM liberada. E se não me engano, com o Basic do Commodore você só tinha a parte de tela. Mas parece assim, se você for usar o modo gráfico, cai a memória. Por isso que eu falei que o troço é meio mutretado. Ele podia ser expandido para mais 16K de RAM, ficar com 80K. Só que nem o caviar do Zeca Pagodinho, né? Ninguém nunca viu, nunca comeu, só ouviu falar dessa expansão. Você sabe o que é caviar? E nunca viu os cores dessa expansão para subir a memória dele para 80K. E a gente vem com o kernel e o Basic passam a ter uma nova versão. O Basic, a versão é o 3.5. O Commodore fez uma bagunça com essas versões de Basic, que tem uma versão do PET, que é uma máquina anterior, que ela tem o Basic 4.0. Não vou falar mais nada. Quem mandou ela não licenciar direito, né? Mas também, como dizia o Jack Tremor, né? Quando falou lá a proposta que o Bill Gates fez pra ele, não, meu filho, eu já sou casado. Mas nesse aqui você consegue desenhar coisinhas na tela pelo Basic. Alguma coisa, né? Que além dos 71 comandos do Basic do Commodore 64, eles acrescentaram mais 37, chegando ao total de 108 comandos, que aí já você consegue ter um plot, consegue ter uns caracteres, alguns comandinhos pra você fazer alguns desenhos. Tem draw, play, put sprite, CLS. Put Sprite não, pô, não tem Sprite. Não tinha Put Sprite. Confundi com quem tem Put Sprite é o do 128, que é o Basic 7. Começou a ter algumas coisinhas e começou a ter comando para usar da disquete. Alguma coisa vai, né? Ou seja, não tinha que ficar fazendo pique-poke. Eu queria o João aqui só pra contar a história do pique-poke do... Essa história lendária. Caros ouvintes, eu vou contar, eu prometo gastar apenas 30 segundos. Uma vez a gente emburacou a noite na casa do João, e ficamos mexendo em micro e tudo, e viramos a noite. E aí chegou o João, vamos digitar esse programa aqui, vamos pro Commodore 64 fazer um som no CID. E eram tipo 2, 3 linhas com um POC. E o POC nele era dado todo em decimal, não é em hexadecimal. Então digitou aquilo tudo lá, salvou e executou. E o CID fez um block. Esse foi o som que o CID emitiu. Block. Pelo menos agora não tinha que ficar fazendo pouco pra fazer tocar musiquinha. Pelo menos isso. Ele tinha inclusive um monitor. Monitor pra código de máquina, né? Um assemblerzinho. Tipo aquele asterisco do Apple II, né? Sim, que depois foi reaproveitado no 128, até porque o Bill Hurd também trabalhou no 128, né? Ele é o pai do 128, né? Lembre-se da camisa com o Bill Hurd, obviamente careca. Que hoje em dia vai nas VCFs, né? O meu computador tem Sprite. Ele aproveitou, pegou o Tedmon, né, que é esse monitor, passou para a criação dele, pro 128. Além disso, o bendito do 3+1 que a gente comentou, tava lá, com a capacidade de editar documentos de até 77 colunas e 99 linhas. Uma página! Só podia fazer, sei lá, cartas de cobrança, notificações de despejo, esse tipo de coisa, e só. Trabalho da escola nem... Não, Juan, uma página e meia, por favor.
Rapaz, 99 linhas, piora. Não, porque na folha de impressora são 165 caracteres, 165 linhas por 80. Só uma coisa, piora. A planilha só podia ter 17 colunas por 50 linhas. Cara, não ia nem o do A a Z? Não nem precisa ter o Z. Caraca, podia ter o Z, né? 17 colunas por 50 linhas. Tinha um gerador de gráfico em modo texto, ou seja, só fazia gráfico de barra. Só fazia histograma, não tem gráfico de pizza, não. No máximo um gráfico de linha. Não, de linha não, só barra. Era em modo texto. Não, de barra em pé e barra deitada. Você não precisava de gráfico de linha, de outros não. Todos são dispensáveis. Não. E isso, claro, lançando mão do dado das planilhas e um banco de dados. Você podia ter até 999 registros, com 17 campos de texto, com no máximo 38 caracteres. Só uma coisa, cada campo podia ter 38 caracteres ou no total 38 caracteres por registro? Você só podia ter 17 campos do tipo string ou no máximo 38 caracteres cada um. Ajuda telefônica bem básica. Para piorar, conforme nós já se mencionamos, a maioria dos programas só salvava no disco. Tinha que comprar um drive. A conclusão que a gente chega é o seguinte: se você tivesse um Apple IIc, você estava mais bem servido. Eu tô com saudade do meu Apple IIc. Tudo bem, a máquina custava, na época que ela saiu, precisava por $1.200, mas poxa, tinha a máquina completa. E ela já vinha com o Apple Works, sabe? Mas esse aqui, tinha um botão de reset, hein? Ah, tá. Tinha o Z-Port. Você podia conectar um modem. Isso significa que funciona SD2IEC, né? Ele tem a porta IEC. O Z-Port é aquela parte da placa. Parece você usa um conector Edge. Sim, é onde é SD2IEC. Não, tem umas que usam o Z-Port só para puxar os 5 volts. Ah, tá. E a série de vídeo era em RF, para ligar na TV. Olha de grama. Eu liguei de composto. Mas não se preocupe, ele tinha a porta de vídeo padrão do Commodore 64, saída aí, que era ali basicamente esse vídeo, né? E vídeo composto, e tinha a porta EC, né? Aqueles 2 DINs diferentes, e mesma pinagem do Commodore 64. Dava para reaproveitar a televisão e dava para reaproveitar o 1541. O drive do João, dava para reaproveitar o drive do João. Está satisfeito o pré-requisito de ter piada de 1541. Tava em falta, né? Fazia um tempo que o episódio nosso não tinha piada de 1541. Verdade. Porém, devia sair, Juan. Isso aqui é legal. Olá, sou Pablo Vasquez, também conhecido como Parne, e meu lance é música de videogame. Estamos em Retrópolis, a cidade dos clássicos.